Dá orgulho morar em Campina Grande e ter uma obra desse porte. Ficou muito lindo, né? Essa obra é negócio para cinema. Ficou bom demais, porque isso aqui precisava, né? O Campina Grande só tem que se orgulhar. Viaduto na nota 10. Viaduto Eupídio de Almeida, promessa cumprida. Um presente à altura de Campina Grande. Dá para ver de longe que Campina tá outra cidade. Paraíba, Governo do Estado. Progresso, modernidade e beleza. Foram essas as palavras impressas nos tapumes que cercavam as obras do aclamado primeiro e milionário viaduto do município de Campina Grande, inaugurado em outubro de 2007. Além da clara intenção de deixar para a posteridade as marcas da administração pública que o construiu, o seu papel era de solucionar todos os problemas que um viaduto desse tipo pode se propor a resolver, menos os do tráfego viário. Quando observamos sua ociosidade e suas desconcertantes incoerências, fica-nos evidente que a concretização de tal empreitada se legitimou mais por seus significados e pelos discursos em volta do tema do que por sua real necessidade. Com a obra, desejava-se que Campina Grande fosse elevada à categoria de cidade civilizada, moderna, progressista e bela. Elevando a autoestima dos entusiastas campinenses, os cabos de aço que erguem o viaduto não conseguem sustentar a fragilidade de uma modernização calcada nos seus resultados visuais. Entre as décadas de 30 e 40 do século passado, Campina Grande passou pela intensificação de um processo de reformulação urbana, pautado nos ideais de higiene, circulação e embelezamento, alicerçado no mesmo lema positivo de progresso, modernidade e beleza. Wernil Vanderlei foi prefeito de Campina Grande por 2 vezes, de 37 a 39 e de 39 a 44. Ele governou Campina Grande no total de 7 anos, né? Foi um prefeito que ficou conhecido na cidade dentro de uma dualidade, né? Uma ala achava que ele era progressista e outra ala que ele era destruidor. Wernil Vanderlei, fazendo uma grande viagem pelo sudeste do país e também pelos Estados Unidos, quando chega dessa viagem de férias, ele assume a cidade de Campina Grande como interventor, né? Claro. E todo mundo sabe que à época tinha havido essa reforma de embelezamento em toda a Europa, né? Surge a Arte Nouveau e, consequentemente, a Arte Deco, quer dizer, arte de decorações. Tinha acontecido em Paris, né, Miami, Estados Unidos, o Rio de Janeiro, no governo de Pereira Passos, e Wernil Vanderlei decide fazer em Campina Grande. Abre a Avenida Floriano Peixoto e começa a grande derrubada. Campina Grande, inclusive o Art Deco chegou em Campina Grande de uma forma extremamente criminosa, né, culturalmente criminosa, historicamente criminosa, porque o Art Deco chegou a Campina Grande através do dinheiro dos senhores do algodão. Tal era a fortuna em Campina Grande que o prefeito Wernil Vanderlei empreendeu a maior reforma urbana que uma cidade já viu no Brasil ou talvez no mundo, porque é a única cidade que se tem notícia que teve o centro, ruas inteiras, né, vilas inteiras da cidade destruída por um decreto municipal. Aí você vai ver que entre 1940 e 1945 a cidade perdeu quarteirões inteiros de prédios em neoclássico, sobrados belíssimos, que hoje daria à cidade um status de centro histórico tão bonito e tão importante quanto Olinda, quanto o centro do Recife Antigo, quanto o centro do Rio de Janeiro ou São Luís, no Maranhão. Ele foi apreciado por muita gente porque ele
modernizou. Ele trouxe alguma coisa de melhoramento nas ruas, no calçamento, né, na criação de um hotel. Ele atendeu a questão de fazer calçadas. Teve uma visão, essa visão era modernista. Agora, o que eu, como historiadora, condeno é esse progresso dele parar e não respeitar o patrimônio histórico. Ele podia realmente modernizar, mas ele conservasse a estrutura que era a memória de Campinas, que é uma cidade sem memória, é uma cidade morta. Ao longo desses anos, foi constituído um patrimônio que predominou e que tentava espelhar alguma modernidade, né? O Art Deco foi uma tentativa de racionalizar as fachadas dos prédios em prol de uma velocidade e para espelhar a modernidade. Então, Campina também conseguiu formar um patrimônio Deco considerável e que tem uma representação importante dentro desse panorama do patrimônio Deco no Brasil, né? Principalmente pelo tamanho do conjunto, né? O conjunto e como eles estão agrupados, isso dá um significado especial a esse patrimônio de Campina. E até os anos 60, esse patrimônio, você observa os cartões postais da cidade e as fachadas estão preservadas, ou as pessoas davam importância à fachada, né? A fachada tinha um significado de modernidade. Então, isso ficou evidente, ou isso foi preservado até mais ou menos os anos 60. A partir dos anos 70, você começa a ter uma inversão de valores. Então, a publicidade começa a ocupar muito a fachada dos prédios, né? Do final dos anos 70 para o começo dos anos 80, a Marçal Pinheiro, Venâncio Neiva, essas ruas são fechadas, né? Há uma ocupação por um comércio informal, que juntamente com uma série de placas começa a esconder esse patrimônio. E nos anos 90 você não conseguia nem ver mais os edifícios. A partir dos anos 70, a professora Lia Mônica, que era do curso de desenho industrial da UFCG, ela começou a fazer algumas pesquisas e descobriu que existia uma arquitetura, né, mais ou menos uniforme por trás daquelas placas, né? E daí, estudando, ela descobriu que se tratava de um patrimônio de arquitetura Art Deco. Então ela começou a pesquisar e conseguiu, depois de muito esforço, fazer com que o poder público comprasse essa ideia de requalificar essas edificações. Foi feito o projeto para esse quadrilátero e o contrato era que o proprietário que fizesse a reforma e pintasse da cor original, ele ficava isento do IPTU, né? Isso é IPTU, tá? Mas no próprio ato de execução, pessoas relatam que já encontrou alguns obstáculos, né? Como, por exemplo, pessoas que estagiavam na época na prefeitura diziam que chegava o proprietário, a pessoa da prefeitura mostrava o estudo de cores, esse proprietário não se agradava daquele estudo de cores e pedia para pintar a loja com a cor da sua logomarca. E daí o arquiteto dizia que não era possível, porque estava dentro de um estudo maior, que tinha que respeitar o estudo que foi feito. E nisso, segundo essas pessoas contam, o proprietário ligava para o secretário de obra, e o secretário de obra autorizava o proprietário a pintar da cor que ele quisesse, né? Não existe nenhuma outra cidade que tenha destruído tanto o patrimônio histórico no Brasil como Campina Grande, né? São Paulo destruiu muito, mas São Paulo hoje já tem uma determinada consciência e que qualquer prédio de 50 anos para lá não se destrói, né? Nada que tenha a partir de 50 anos não vai mais abaixo em São Paulo, né? Mas Campina Grande continua se destruindo, porque apesar do projeto do chamado Centro Histórico da Cidade em Art Deco, a gente vê o próprio Art Deco sendo descaracterizado, né? A cada mês. A gente vê, ou seja, pela colocação de materiais que não tem nada a ver com a arquitetura em Art Deco, ou pela própria demolição do prédio, né? O principal vilão da preservação, desde a década de 50, de 60, no Brasil, chama-se especulação imobiliária, né? Ou seja, quando o valor do terreno, o valor monetário, ultrapassa o próprio valor cultural da edificação. Campina começou a ser chamada, na época de Vernier Vanderlei, a capital do trabalho,
como capital do trabalho moderna, aí cada um quisesse ter mais dinheiro, né? Então deixou-se de se pensar na cultura, deixou-se de se pensar na história e na memória. Você não pode dissociar nunca na vida história e memória. A modernidade é o pensar das pessoas. Moderno, modernização e modernidade. Modernidade é como o homem vê o mundo. Como é que o homem quer viver no presente se ele não sabe de nada do seu passado? Porque aqui um prédio de 1919, que foi a primeira prensa de algodão hidráulica da América Latina, tem uma importância econômica, social, cultural e até política para Campina Grande, porque tudo em Campina Grande, politicamente, culturalmente, artisticamente, socialmente, né, aconteceu com o ciclo do algodão. E este prédio de 1919, que foi a primeira prensa de algodão hidráulica da América Latina, como é que esse prédio não está tombado ainda pelo patrimônio histórico e artístico do estado da Paraíba? Porque a população não tem ciência o que é patrimônio. Essa educação patrimonial não é dada nas escolas, nem no governo estadual, nem no governo federal. Nossa luta em Campina está para preservar apenas 30% que resta. Você tem uma ideia, né? Em média, nós temos a cada mês 3 demolições ilegais em Campina Grande. Em média. Aqui um empresário compra uma casa para transformar num estacionamento, para vender para um shopping, para um empreendimento imobiliário, e da noite para o dia a casa aparece completamente descaracterizada de tudo, sem porta, sem janela, só a armação, a caveira da casa. E ninguém, nem os historiadores, nem os arquitetos, nem ninguém ligado à cultura, à história da cidade, tem uma explicação do poder público, porque a prefeitura dá um alvará para se construir e dá um alvará também para se destruir. A gente não está brincando quando a gente fala que de 10 ruas restam 3. Daqui a pouco 2, uma acabou. Entendeu? Há poucos anos atrás, na esquina da Marçal Pinheiro com a Monsenhor Salles, existia um edifício em Art Deco que fazia parte do conjunto ali daquela quadra. E do dia para a noite esse edifício sumiu. E o poder público, o Ministério Público, exigiu que a prefeitura construísse um novo edifício Art Deco naquele lugar. Sendo que você não pode dar vida ao que já está morto. E essa questão da matéria sumir, ao nosso ver, é a parte mais grave. Porque patrimônio histórico e obra de arte tem uma característica comum. Só existe um. Depois que ele acaba, não existe mais. Foi, morreu. Entendeu? Perde-se a memória. Não conseguem parar a sanha demolidora das picaretas, dos guindastes, né? Alô, alô, minha Campina Grande, é quem te viu e quem te vê não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá montada, muito bem organizada, cheia de cartaz. Tá? Alô, alô, minha Campina Grande, quem te viu e quem te vê não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá montada, muito bem organizada, cheia de cartaz. Recebe turista o ano inteirinho, ao seu visitante trata com carinho. Quem vai a Campina pede pra ficar, tem muita menina pra se namorar. E se amarra nos garotas não sai mais de lá. Oi, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá. E se visita Zé Pinheiro não sai mais de lá. Oi, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá. E se toma canada boa não sai mais de lá. Oi, não sai mais de lá, oi, não sai mais de lá. É, quem visita Zé Pinheiro não sai mais de lá. Alô, minha Campina Grande, é quem te viu e quem te viu não te conhece mais. Campina Grande tá bonita, tá mudada, muito bem organizada, cheia de cartaz. Tá lá. Alô, alô, minha Campina Grande, quem te viu e quem te vê não te conhece mais.